Olá, PCI Concursos, tudo bem? Tudo bem, meus caros, minhas caras? Como estão? Vamos prosseguir aqui com a nossa aula sobre meio ambiente do trabalho, no nosso curso Direito do Trabalho. Estávamos falando, primeira aula, uma aula introdutória, sobre o meio ambiente do trabalho. Então, o que é importante em um primeiro momento? O fundamento constitucional da proteção do meio ambiente do trabalho, do reconhecimento do bem ambiental trabalhista. O meio ambiente do trabalho. O que é meio ambiente do trabalho? Meio ambiente do trabalho não é só o local de trabalho. Meio ambiente do trabalho são todas as condições, todas as interações no local do trabalho ou fora do local do trabalho. Se você estiver na sua casa, no teletrabalho, você há a necessidade, há o dever do empregador garantir a sua incolumidade física e psíquica, protegê-lo. Né? Então, tudo, os materiais, o relacionamento pessoal, tudo isso implica, tudo isso se entende como meio ambiente do trabalho. Todas essas interações, todas essas influências, tudo aquilo que está diretamente relacionado ao seu bem-estar enquanto trabalhador, como trabalhador. Então, envolve aí um leque, são as doenças do trabalho típicas, são os acidentes do trabalho, os acidentes de trajeto, são as doenças profissionais decorrentes da atividade, as condições de salubridade, a ausência de riscos de ordem química, física, biológica no ambiente de trabalho, a respeitabilidade entre as pessoas que interagem no trabalho, o respeito ao ser humano, a inexistência de assédio moral, sexual, perseguição ou qualquer coisa que possa afetar a sua saúde. Saúde aí globalmente considerada. A saúde também é um termo aqui, saúde trabalhista, que tem a maior amplitude possível. Não é só a ausência de doenças, é muito mais que isso. Não é só não estar doente, é garantir um ambiente tranquilo, sadio, saudável, é a preocupação com o ser humano, com o bem-estar do ser humano. E é muito importante que a gente tenha um meio ambiente do trabalho rígido. Por quê? Porque grande parte da nossa vida se desenvolve no trabalho, no ambiente de trabalho, trabalhando. Então, essa preocupação é uma preocupação cada vez maior, mais acentuada, ok? Jornada de trabalho é norma de saúde e segurança trabalhista, embora a reforma diga que não, mas não adianta dizer que não é, são séculos de estudo em medicina do trabalho, tantas outras questões envolvendo o trabalho, as interações e as influências decorrentes da atividade laborativa. Certo, pessoal? Certo. Então, o que nós temos aqui, que é importante. Professor, o senhor falou demais, está meio muito teórico e tal. Então, tenham em mente que a Constituição reconhece o meio ambiente do trabalho. Artigo 200, inciso 8. Saibam que o artigo 7º, inciso 22, traz como dever, como direito fundamental do trabalhador e como dever do empregador o respeito às normas de saúde e segurança trabalhista. E onde estão as normas de saúde e segurança do trabalho? Na CLT, a partir do artigo 154. Devem fazer a leitura do capítulo de saúde e segurança trabalhista. Mas, além da CLT, a grande parte da nossa legislação sobre saúde e segurança do trabalho se dá por intermédio das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. São 38 normas regulamentadoras. Normas regulamentadoras que têm status de lei. E da onde tirou isso, professor? Tiro isso do artigo 200 da CLT. Não se confundam, não confundam. Artigo 200 da CLT diz que as normas regulamentadoras que são editadas por intermédio de portarias do Ministério do Trabalho têm força de lei. Ok, pessoal? Então, ok. O artigo 225 da Constituição
Ah, mas fala de meio ambiente natural. Não, são normas constitucionais gerais sobre meio ambiente. Ele é muito importante. E nós o estudamos na aula passada. Trouxemos aqui. Além da Constituição, a Constituição, ela, o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, diz que os princípios, ou melhor, que as normas internacionais reconhecidas pelo Brasil, ratificadas pelo Brasil, fazem parte do bloco de constitucionalidade. Ou seja, princípios, regras de direito ambiental em nível internacional obrigam a República Federativa Brasileira. E daí a importância das convenções da Organização Internacional do Trabalho. E eu chamo a atenção para a de número 155. E na Convenção número 155, eu chamo a atenção, entre outros, para o artigo 3º, letra E, que vai dizer o que significa o termo saúde. Abrange não só a ausência de doenças, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e a higiene no trabalho. Ah, mas isso é blá blá blá, professor, isso aqui é norma programática. Não, não é. Cada vez mais a necessidade de conhecer as convenções da OIT e cada vez mais o judiciário trabalhista se deparará com questionamentos acerca da aplicação e respeito às normas internacionais. É aquilo que chamamos de controle de convencionalidade, pessoal. Ok? Só aqui para citarmos. Vejam, os preceitos constitucionais são importantíssimos para compreender o papel das convenções, conforme se extrai dos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º. Ok? O primeiro estabelece que os direitos e garantias expressos não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República do Brasil seja parte. É a cláusula de abertura, aquela cláusula que é tida de abertura. Não é, o rol da Constituição não é exaustivo. Abrange direitos, preceitos fundamentais decorrentes do regime, dos princípios e dos tratados internacionais. E o parágrafo 3º traz lá um processo legislativo qualificado para conferir às convenções internacionais o status de emendas constitucionais, ok? Então, toda a Convenção Internacional sobre Direitos Humanos que se submeter ao processo legislativo do parágrafo 3º terá status de emenda constitucional, ou seja, norma constitucional. No caso daqueles que não se submeteram a esse processo, mas que tratam de direitos humanos, é o caso das convenções da OIT, o Supremo Tribunal Federal diz que possuem status supralegal. É aí um lugar entre a lei ordinária, a lei complementar federal e a Constituição, o status de supralegalidade, que é uma invenção do Supremo Tribunal Federal. Há muita controvérsia sobre isso, pessoal, mas não cabe aqui trazermos. O que é importante é saber da importância das convenções internacionais da OIT. Aqui eu trouxe alguns pontos importantes da Convenção número 155, que é a Convenção sobre Meio Ambiente do Trabalho. Peço aqui a atenção de todos. E vamos falar um pouquinho de princípios. Os principais princípios, vamos falar aqui de 3 em especial. Princípios de direito ambiental. Princípio da prevenção e da precaução. É diferente? É diferente, professor? É diferente. Ok? Princípio da prevenção é o primeiro princípio cunhado, o primeiro princípio trabalhado e consolidado em nível internacional. Esse princípio da prevenção, ele é o princípio, a evolução do princípio da prevenção foi o princípio da precaução. Na prevenção,
o propósito é impedir a ocorrência de atentados ao meio ambiente mediante meios apropriados, ditos preventivos. Ok? Então, a necessidade de prevenir. Prevenir com base no atual estado da técnica. Certo, pessoal? É o que nós temos, né, comum, tranquilo, direito ambiental. Por sua vez, a precaução vai além. A precaução, ela é um passo além, ela vai além da prevenção. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Ou seja, na prevenção, trabalha-se com o atual estado da técnica, com aquilo que é possível, com certeza científica absoluta. Na precaução, diz assim, olha, mesmo que não haja certeza científica absoluta, mas se houver, não há certeza, mas se houver indícios, se houver estudos que apontam para ameaça de dano grave ou irreversível, a atividade não poderá ocorrer. Estará proibida, estará vedada, porque não existe limites, não, os limites postos pela ciência não garantem a segurança da operação. Recentemente, pessoal, o Supremo Tribunal Federal julgou a questão do amianto, ação proposta pela ANPT e ANAMATRA, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. E, depois de muita celeuma, muita discussão, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a lei federal que permite o manuseio do amianto desde que respeitados certos limites. Contudo, a ciência não tem certeza que, mesmo a atividade controlada, não possa vir a causar danos aos trabalhadores, danos graves ou irreversíveis. Então, essa ausência de certeza científica determina, pelo princípio da precaução, a necessidade de eliminação da atividade. Foi o que aconteceu com o amianto. Não há estudos que permitam o uso do amianto, mesmo com limitações, mesmo de forma controlada. Tudo bem? E aqui eu trouxe, né, o princípio da precaução, ele é positivado, podemos dizer assim, na EcoRio 92, um documento intitulado Agenda 21, um compromisso assinado pelos países signatários da declaração em nível internacional. Em 2012, ratificou-se. Rio de Janeiro, 20 anos depois, tivemos novamente a Conferência Rio+20. A cada 20 anos temos essa conferência, que é uma das mais importantes no direito na questão ambiental, no mundo. E aí, o documento Futuro que Queremos. O pessoal saiu meio frustrado dessa conferência, porque não houve muitos avanços em torno das promessas de 92, mas ratificaram a Agenda 21. Certo, pessoal? Ok. Então, aqui eu apenas fiz um resumo, né? A prevenção exige a observância de todos os métodos conhecidos pela ciência para evitar agravo à saúde das pessoas. O risco é conhecido e o método que elimina ou neutraliza os efeitos danosos também é o objeto de domínio do conhecimento humano. Por sua vez, a precaução diz o seguinte: embora não haja certeza absoluta quanto aos riscos, o dano como probabilidade ou mesmo como uma possibilidade exige uma providência concreta para o impedimento da lesão. Os indícios causais que apontam para o dano se inserem na órbita do ilícito, exigindo uma pronta resposta contra a ameaça de lesão, medida impeditiva da continuidade ou repetição da prática ilícita. Perceberam? Perceberam, pessoal? Aqui eu não tirei de nenhum lugar não, hein? Essa daqui são conclusões
minhas conclusões a partir de várias leituras. Eu fiquei bastante satisfeito aqui com essas conclusões, se vocês me permitem. Ok? Princípio do poluidor pagador. Veja, pessoal, veja, importante, meus caros, minhas caras, minhas queridas, importante. O princípio do poluidor pagador não é uma carta branca para poluir. Ele não quer dizer assim, olha, você pode poluir, só que você vai pagar. Não, muito pelo contrário. Caso você polua, vai pagar e vai pagar caro. É esse o raciocínio. Tem gente aí que deturpa o significado do princípio do poluidor pagador, tá certo, pessoal? Não é assim, então tudo bem, então eu vou poluir e aí eu pago uns trocados. Não, você não pode poluir, certo? Então, o artigo 14, parágrafo 1º daquela lei lá que eu já mencionei, a 693881, vai dizer o seguinte, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, responsabilidade objetiva a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Ainda que de forma bastante rápida, falamos sobre os princípios de direito ambiental que se aplicam ao meio ambiente de trabalho, não há dúvida. Os principais, prevenção, precaução, poluidor pagador. Existem outros, muitos outros, ok? E veja, vamos falar um pouco, dos deveres do empregador e do empregado em relação à observância das normas de saúde e segurança trabalhista. Todos devem obediência às normas de saúde e segurança trabalhista, indistintamente. Leiam o artigo 157 e 158 da CLT. Embora a CLT esteja ultrapassada no que diz respeito à proteção ambiental trabalhista. As convenções internacionais estão muito à frente da CLT. Vocês perceberam que, de certa forma, esse módulo do nosso curso ele está um tanto teórico, mas não só teórico. Eu chamei muita atenção para a Constituição e para as convenções da OIT. Por quê? Porque até mesmo na pirâmide de Kelsen, no escalonamento, seja qual for a visão do direito, a escola do direito a que cada um pertence, se você é mais positivista, menos positivista, mas como no nosso ordenamento, nas provas, nos concursos, cobra-se bastante o caráter da norma legal em si considerada, foi por isso que eu trouxe ali os artigos da Constituição, que dizem da proteção do meio ambiente. São muito mais importantes. A CLT deve obediência e observância à Constituição da República, às convenções internacionais da OIT sobre meio ambiente do trabalho. E eu tenho várias na OIT. Eu falei da 155, que é a convenção guarda-chuva, convenção, mas eu tenho questões envolvendo trabalho escravo, questões envolvendo discriminação, que também é uma temática afeta ao meio ambiente do trabalho, certo? Por sinal, são aí dois eixos estruturais da OIT no momento. A OIT tem 4 preocupações, 4 princípios que estão na sua Constituição, que foram reafirmados em diversas vezes durante a sua história, desde 1919. Então nós temos proibição do trabalho forçado, do trabalho escravo, do trabalho degradante, a questão da discriminação de qualquer espécie no ambiente trabalhista, a questão da liberdade sindical e a questão do trabalho infantil. Chamam isso de core obligations. Então, eu tenho aí exatamente esses eixos estruturais da OIT, as principais preocupações da Organização Internacional do Trabalho. Na CLT, o artigo 157 vai trazer os deveres do empregador. O empregador tem o dever de
cuidar da saúde e segurança dos seus empregados, de informar sobre os riscos, de fornecer equipamentos de proteção coletiva e individual. Por sua vez, no artigo 58, o empregado tem como dever a obediência às ordens do trabalhador, o respeito às ordens de serviço, não pode se recusar a cumprir as normas de saúde e segurança ao usar EPI, equipamentos de proteção individual. Agora, mais importante do que isso, pessoal, mais importante do que isso é nós termos a exata noção, nós sabermos sobre as medidas de proteção. Existe um escalonamento, uma prioridade em torno das medidas de proteção. E isso está posto nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério do Trabalho, perdão, em várias convenções internacionais da OIT. Para vocês terem uma ideia, o equipamento de proteção individual é a última medida a ser tomada em termos de proteção. No Brasil, nós temos uma inversão de valores. Deposita-se toda a esperança em equipamento de proteção individual, como se o equipamento de proteção individual fosse a única medida possível para evitar acidentes de trabalho, para evitar o adoecimento no trabalho. Muito pelo contrário, pessoal. É a pior medida, é a menos eficaz, é a mais problemática. Por quê? Porque depende do próprio trabalhador, e o trabalhador também tem uma cultura, infelizmente no nosso país, que é campeão de acidentes de trabalho, não é o campeão, mas é um dos que mais mutilam e mata trabalhadores no mundo. Isso são números consolidados em nível internacional, fora a subnotificação, que muita coisa aqui não é notificada, não ficamos sabendo do acidente, mas é assustador o número de acidentes de trabalho que ocorrem todos os anos no Brasil, sem dizer das doenças profissionais e das doenças do trabalho. Então eu chamo vocês para o quadro. A Fundacentro é uma das instituições governamentais que tratam da saúde e segurança trabalhista mais respeitadas. Respeitadíssima, não só no Brasil, como em nível internacional. Seu quadro de pesquisadores, ok? E eles mencionam 3 grupos de medidas. Aquelas de engenharia, as administrativas e as individuais. A primeira é prioritária, suplementada pelas seguintes. Isso está posto na norma regulamentadora número 9, na norma regulamentadora número 31 do trabalho rural, em convenções internacionais, na número 155 que eu citei, e em outras convenções também. No primeiro grupo, as medidas de engenharia, que são prioritárias, o que uma boa gestão de riscos impõe? Intervenções no processo produtivo, substituição de agentes danosos à saúde, alterações no processo de produção, de modo a eliminar ou neutralizar o risco. Depois, você controla os agentes de risco no ambiente do trabalho. Se você não pode eliminar, você controla. Se você não pode neutralizar, você faz um controle da exposição. Por fim, segurança de máquinas. E veja, o artigo 184 da CLT diz da responsabilidade do fabricante pela proteção das máquinas. Nós temos uma norma regulamentadora, a número 12, que foi profundamente alterada e ampliada. Os empresários reclamam muito dessa norma regulamentadora, mas ela é bastante moderna, é uma norma que está de acordo com os padrões mundiais de proteção, com a agência americana que cuida da proteção da saúde e segurança do trabalho e da proteção de máquinas. Então, o que nós temos que lutar é para a implementação dessa norma regulamentadora e não para a sua suspensão. Hoje existe no Congresso Nacional um forte lobby para suspender os efeitos dessa norma regulamentadora que diz da segurança das máquinas e dos equipamentos, ok? E, por fim, eu adequo os postos de trabalho. Garanto iluminação, ventilação, por fim não, também, né? E os aspectos ergonômicos. Ergonomia, NR, número 17 do Ministério do Trabalho. As administrativas, que são a segunda na escala de prioridade. Então, se eu adotei, não é que uma exclui a outra, mas veja, se eu não conseguir
neutralizar, eliminar, se é possível aumentar a saúde e segurança trabalhista, eu vou controlar o acesso e a permanência das pessoas em áreas de risco, eu vou sinalizar os ambientes de trabalho, eu vou controlar os caminhos de deslocamento, eu vou controlar as jornadas excessivas estão diretamente ligadas a um maior número de acidentes do trabalho, eu vou organizar a CIPA para que a CIPA seja realmente preventiva, e eu vou estabelecer programas de controle médico, ok? E organizar treinamentos. Então veja, tudo isso, pessoal, está posto em normas regulamentadoras, ok? A sinalização dos ambientes do trabalho, tem uma norma regulamentadora que só fala de sinalização. A questão, né, da organização da CIPA, norma regulamentadora número 5, artigos 164 e 165 da CLT, estabelecimento de programas de controle médico, a gente chama de PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Norma regulamentadora número 7, organização de treinamentos de toda a ordem, previsto também na CLT a necessidade de informação contínua e treinamento, conscientização. E olha lá, por último, medidas individuais. Práticas de trabalho, equipamentos de proteção individual e medidas de higiene pessoal. Certo, pessoal? Certo? Então, vejam, a necessidade, o EPI, tem que ter EPI, mas o EPI por si só significa muito pouco, significa quase nada. Quase nada. E isso é uma questão, não é uma questão teórica, doutrinária, é uma questão legal. Está na lei, ok? É a última ordem de prioridades, certo? Então, como eu disse, norma regulamentadora número 9, que fala do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O item vai trazer exatamente o que foi colocado aí. A Convenção número 155 da OIT, a Convenção número 170 da OIT, que fala de atividades com produtos tóxicos, produtos químicos, vai repetir a necessidade de escalonamento, de prioridade na saúde e segurança. Primeiro medida de engenharia, depois administrativa e depois as medidas individuais. Ok? O empregador tem que fornecer e fiscalizar o uso do EPI. Não adianta o empregador, mas eu pedi para usar, o fiscal do trabalho, o auditor fiscal do trabalho chega na empresa, flagra sem EPI e autua, multa a empresa. Ok? A obrigação de fiscalizar o uso, exigir o uso, é do empregador. Equipamentos de proteção coletiva, da mesma forma, a questão das máquinas, a questão de conforto nos locais de trabalho, tem uma norma regulamentadora só para isso, é a número 24. Professor, mas o que eu tenho que decorar de tudo isso? Você tem que conhecer os preceitos constitucionais, que eu chamei a atenção. Você tem que saber que existem convenções internacionais. E você tem que ler a CLT, a partir do artigo 154, uma leitura atenta da CLT, em torno de 50 artigos. E as normas regulamentadoras que você está falando, eu tenho que decorar? Não, impossível. Mas é importante que você tenha noção, que você saiba. Se você prestar um concurso de auditor fiscal do trabalho, aí você vai ter que decorar, vai ter que saber, entender com minúcias. Né? Professor, o senhor conhece as normas regulamentadoras? Conheço pela minha profissão, mas eu sou leigo, eu não sou técnico em saúde e segurança, eu não sou auditor fiscal do trabalho. Muita coisa você adquire experiência e passa a conhecer, mas eu também, com certeza, não decoro e não sei todos os itens, são dezenas de milhares de regras na nossa legislação, nessas normas regulamentadoras, que mudam o tempo todo, tá, pessoal? Não o tempo todo, mas é mais fácil a modificação de uma ANR do que a modificação da lei, né? Em tese, porque toda modificação de ANR exige um consenso entre empregados, empregadores e o governo. É o que a gente chama de tripartismo. No âmbito da Organização Internacional do Trabalho, existe o princípio do tripartismo. Todas as
convenções, todas as decisões no âmbito da OIT e no âmbito interno envolvendo saúde e segurança do trabalho, questões sindicais, devem ser debatidas, é obrigatório. Isso está assentado na OIT desde a sua fundação, desde a sua constituição, a necessidade de tripartismo. É uma decisão conjunta entre empregados, empregadores e governos e estados. Tá certo, pessoal? Ok? Na próxima aula a gente prossegue falando sobre meio ambiente do trabalho. PCI Concursos, até lá, espero vocês. Tchau, tchau.